Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu posso afirmar para os irmãos que eu já nem precisava mais pregar, eu já recebi um montão do Senhor. É muito bom a gente ver os irmãos colocando os talentos para fora, né? Simaço, L aqui louvando, e eu sentindo ali a presença do Senhor. Coisa boa, ver também aqui a Priscilinha trazendo aqui o Cadu, ele lendo o versículo, e vendo esse outro jovem aqui que também está, sabe, fazendo a caminhada no Evangelho. É assim, é ver o bom testemunho que a mãe tem ensinado para o filho. Isso é muito gratificante ver, né, o trabalho que as irmãs fazem ali com as crianças. Eu quero falar um pouco, antes de entrar na palavra, sobre o que nós vemos fazendo durante o longo desse ano, que foi muito edificante para a minha vida, para a vida de alguns irmãos que têm caminhado lado a lado e vendo o trabalho que nós temos feito no Senhor. E algumas vidas têm, parece que, caído de paraquedas ali na frente da gente, e o Senhor colocando, vai lá e ajuda. É essa daí. A gente não está nem tendo que sair tanto, as vidas estão vindo, né? E basta a gente abrir a boca, que o Espírito Santo vai falar aquilo que ela precisa ouvir. Eu estou falando isso porque teve um casal que eu e a minha esposa chegamos a fazer uma mudança mais de ajuda, porque já era quase meia-noite, terminamos quase 2h da manhã para ajudar esse casal, e nós falamos do Senhor para eles, e eles deram ouvido. Um certo domingo que a gente saiu daqui, passamos lá na igreja do Parque Paulista, que o culto lá acaba mais tarde, e quando vimos, este casal estava lá, mas não permaneceu. A gente passou o contato para os outros irmãos de lá, e para eles continuarem fazendo o trabalho que é feito de reunião de célula. E ontem, na nossa reunião de célula que acontecia lá em casa, o casal estava passando, a moto dele furou o pneu e entrou um ferro lá, e eu estava dentro de casa, a Raquel estava aguardando o príncipe chegar com a Lu, e aí ela correu lá dentro e me falou: aquele casal está ali. Eu pensei que eles estavam chamando, mas eles só estavam passando. Aí quando eu vi, era mais uma oportunidade que a gente estava tendo. Eu falei: não, deixa a moto aí, eu vou levar a sua esposa lá no trabalho dela. E assim levamos, e na volta ele compartilhou, desabafou, que tem passado por lutas, e eu falei do amor do Senhor, que ele precisa tomar uma decisão, que ele precisa dar o primeiro passo, que Deus está mostrando tudo para ele. Inclusive ele contou alguns sonhos. Numa outra oportunidade eu vou contar, porque é muito longo, senão a gente foge do... Mas enfim, no final eu ainda chamei o príncipe e nós oramos por ele. Toda a célula ali ficou intercedendo. Intercedam por esse casal. Eles tomaram uma atitude. Nós vamos continuar investindo, que é o Vitor e a Sara. Eles têm 3 filhos e ela está grávida de 1 mês. E a luta está grande. A luta na vida deles está grande. O inimigo, quando sabe que as pessoas vão começar a fazer a caminhada do Senhor, ele começa a lançar seta para que a pessoa desanime, brigue, fale coisas que não deveria falar, e acabam, né, separando. Amém? Então, nas suas orações, lembrem do Vitor e da Sara. Eu gostaria de estar lembrando também sobre a Noite do Carinho. Nós fizemos 1 ano esse mês,
de... Eita glória! Glória a Deus! Um ano que nós, todos nós, ajuda dos irmãos da intercessão, ajuda dos irmãos colaborando, os irmãos que vão lá, todo mundo já ajudou um pouquinho nessa caminhada. É muito gratificante, embora tenha uma parte mais árdua, que está ali naquele movimento de fazer aquela quantidade de comida, porém, nada é feito se não tiver todos num só propósito, num só espírito, porque nós só temos um Deus que faz todas essas coisas, amém? Lembrando também de alguns socorros que nós praticamos sobre cesta básica de algumas pessoas que estavam necessitadas e nós conseguimos chegar com socorro. E nós oramos, não só levamos o alimento físico, mas levamos o alimento espiritual. E eu creio que aonde uma semente é plantada, vai germinar, vai crescer, porque o crescimento quem dá é Deus. Nós podemos até plantar, nós podemos até regar, mas o crescimento quem dá é Deus, amém? Se nós temos uma convicção que Deus nos deu um caminho para trilhar, não pense que vai ser fácil, não pense que vai ser fácil, porque o inimigo sabe que quando Deus está abençoando alguém para o caminho, para a direção, que é para a salvação, tem humilhação. Então nós devemos estar preparados. Como estamos hoje? Não precisa responder, mas eu faço essa pergunta: como estamos hoje diante de Deus? Como estamos hoje diante de Deus? Com as nossas vestes brancas ou suja, tentando ou procurando lavar e se lavar a cada dia, porque o pecado, as setas vêm e muitas das vezes nós escorregamos, mas temos um advogado e temos água para lavar, porque ele é água da vida, então ele nos lava. Eu queria estar lendo com os irmãos em capítulo 1 de Tiago, no versículo 2. Aqui o texto diz que é provas e tentações. Para quem está na caminhada, vai existir isso, provas e tentações, mas devemos ter uma convicção, que estamos indo para a cruz, mas a cruz gera vida, e vida com abundância no Senhor Jesus, amém? Vamos lá, todos acharam? Amém? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que se receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição,
O rico orgulha-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta e traz calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por estar arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Por enquanto, só até aqui. Aqui nós vemos que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Muitas das vezes nós nos queixamos por percalços que tem na nossa caminhada, mas devemos olhar para o Senhor e ver que aqui tem bastante espelho para a gente ter fé, porque a nossa fé muda toda a circunstância do qual estamos passando. Porque se estamos caminhando, se estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus, é porque a gente vai incomodar as trevas. E muitas das vezes é algum irmão que traz uma palavra desanimadora. Mas a gente não deve desanimar por causa disso. Devemos nós ter a consciência que Deus é que está na nossa direção, conosco, em tudo que vamos fazer. Nós temos que ter essa consciência para não desviarmos da cruz, porque a cruz produz vida, e vida com abundância. Então não devemos reclamar se acontece algo que sai do nosso controle, porque Deus tem um controle de tudo. Ele está no controle de tudo e nada sai do controle dele. Podemos pensar que algo está fora do controle, mas Deus não perde o controle de nada. Deus está no controle de tudo. E se Ele te deu uma promessa, se Ele colocou algo para você fazer, faça com convicção, sem pensar no que pode ou não acontecer, porque o Senhor Jesus falou que mas ia deixar o Consolador todos os dias de nossas vidas até a consumação. Amém, irmãos? Então, tenhamos essa fé, tenhamos essa garra, porque os percalços vão vir. Nós precisamos estar com a nossa fé inabalável. Pode tudo estar abalado, nossa condição financeira, nossa condição social, nossa condição sentimental, porém a nossa fé precisa estar inabalável, porque devemos crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque Ele nos amou primeiro. Ele pagou um alto preço que nem eu e nem vocês
conseguiriam pagar. E ele ainda deixou algo para nós, que é a salvação. A salvação é algo mais do que um amor da esposa para com o marido, do marido com a esposa, do pai para os filhos, nem dos filhos para os pais. O amor do Senhor é incondicional. O nosso filho, quando peca, a gente, dá umas burdoadinhas, a gente fica chateado, não fica? Engraçado, a gente peca quando o Senhor e as misericórdias dele se renova todos os dias. Ele não fica chateado conosco. Ele é aborrecido com o pecado, mas não com o pecador. Enquanto a gente se arrepender, ele está de braços abertos para nos receber. Amém, irmãos? Por isso que eu tenho tentado, lutado contra mim mesmo, porque a vontade de fazer, logo lá no início, a noite do carinho, era de parar, Eu não comentava para não desanimar os outros, porque vem sempre alguém com ânimo e injeta. Aí vem a Gleice, aí vem a Cris, aí vem o Orlando, chega ali todo mês, ele não vai, mas ele oferta todo mês. E eu glorifico os irmãos. A irmã Almerinda está aqui toda sexta-feira. Gente, isso é de imensurável valor. A oração é falar com Deus, e ela fala com Deus todas as vezes que nós estamos lá. Quantas coisas nós passamos. A palavra já diz que por amor de mim nós sofreríamos, o Senhor falando, que iriam nos odiar porque nós amamos Ele, nós estamos fazendo a vontade dEle, e eles iriam nos odiar. E uma certa vez a gente estava na Central do Brasil, e um cidadão pulou lá na frente e falou: vou te dar um soco na cara. Eu falei: Senhor, a palavra está se cumprindo, glória a Deus. Mas ele não é o adversário, ele só está fazendo só um serviço de ajudante, mas não é o adversário, ele só está emprestando a boca. Mas como nós temos a convicção do que estamos fazendo, nós vencemos, porque o Senhor já levantou uma outra pessoa e foi falar com o rapaz, e o rapaz já ficou, mas o Espírito Santo fez a obra. Lembra do que eu falei? Que um planta, o outro rega, mas que a ideia, quem dá o crescimento é o Senhor. Alguém falou com ele, ele se arrependeu e voltou e nos pediu perdão. E eu e o Marcos abraçamos ele e falamos: você está perdoado, nós estamos aqui para isso, para te dar carinho, para te dar um alimento que o Senhor já nos deu, e nós estamos dividindo com você. E é isso que o Senhor tem colocado em nossos corações, para irmos adiante, não só de palavras, mas termos atitude de tudo que nós temos aprendido, nós demonstrarmos carinho, nós demonstrarmos o Evangelho, porque o Evangelho não é só de palavras. Muitas das vezes nós ganhamos alguém pelas nossas atitudes, de estar sempre solícito. Uma pessoa precisa de você, e você está ali pronto para atender. Eu às vezes até no início, não entendia, ainda falava assim: caramba, Marco, você sabe que a pessoa vai errar, vai fazer um monte de coisa, você está ali, e a pessoa faz de novo, você está lá. Falei: glória a Deus na vida do meu pastor, porque eu quero ser como ele, porque ele está sempre de braços abertos. Isso é o Evangelho. Quando nós entendermos que é perdendo que se ganha, que é perdoando que se é perdoado, é porque o Evangelho já chegou no nosso coração. Amém, irmãos? Vamos continuar lendo aqui, não? 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes,
por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Que sejamos de verdade e não mentira. Que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes, para abundar a vida do próximo, para amar o próximo como Jesus nos amou primeiro. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. E se Ele pagou um alto preço, por que nós não podemos pagar um preço por alguém e falar: Senhor, eu também quero pagar um preço? Porque nós somos mini Cristo, devemos imitar o que Jesus fez. Jesus pagou um alto preço, então devemos caminhar para a cruz, porque lá tem vida e vida com abundância. Tudo que formos fazer, façamos com excelência. Essa semana eu estava indo trabalhar lá no Léo e fui entregar uma bicicleta elétrica, e ele estava me ajudando a amarrar, e estava lá o filho do príncipe, que é o João Pedro, e eu falei: Léo, você já sentiu uma vontade tão gostosa de chorar quando a presença do Senhor vem? E ele deu um brado: aleluia. Aí eu falei: pois é, eu estou sentindo agora. Eu até tenho pensado bastante que eu acho que o Senhor vai me levar, porque eu tenho sentido muito a presença do Senhor em momentos que às vezes parece que eu me sinto mais fraco, porque muitas das vezes eu peço misericórdia para o Senhor, porque eu tenho deixado de ler a palavra, e o Senhor tem tido misericórdia, e a presença dEle tem me visitado, e eu tenho falado: Senhor, por que o Senhor ainda me ama? Eu sou tão pecador, tão falho, tão fraco, mas eu dependo de Ti, eu não quero Te deixar, não me deixe Te deixar, eu quero morar contigo nas regiões celestiais. Eu sei que o Senhor tem preparado morada para todos nós,